Olá pessoal, vamos lá começar com a nossa aula de hoje. Hoje eu trago como tema para vocês exercício físico e microbiota intestinal. Então, o que a gente basicamente vai ver aqui é a relação entre a prática de exercício físico e modificações positivas na microbiota intestinal. Ou seja, o que é que o exercício físico modifica na saúde do teu intestino e como isso pode influenciar na tua saúde geral, principalmente na tua saúde metabólica. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro, existe uma relação muito forte entre microbiota intestinal e saúde e bem-estar. Bem-estar físico e bem-estar, inclusive, psicológico. Em primeiro lugar, a microbiota intestinal diz respeito às quantidades e diversidade de bactérias que habitam o teu intestino. Isso é microbiota intestinal. Então, a tua microbiota intestinal pode ser uma microbiota normal, saudável, e aí você tem uma saúde física, né, uma saúde metabólica e mental normal. E a tua microbiota ela pode estar alterada, ou seja, as bactérias do bem, vamos colocar assim porque fica mais fácil das pessoas entenderem, as bactérias do bem podem estar, por exemplo, diminuídas e as bactérias do, entre aspas, do mal podem estar mais aumentadas e isso tem uma repercussão negativa importante na tua saúde. Há um tempo atrás, algumas décadas atrás, se acreditava que o intestino ele tinha apenas uma função digestiva, ou seja, de absorção de nutrientes, né? Vitaminas, sais minerais, né? Formação de excrementos e eliminação desses incrementos. Hoje nós já sabemos que o intestino ele tem uma posição na saúde humana extremamente importante. Ele não é só um órgão digestivo, mas ele é um órgão que, se a microbiota, por exemplo, estiver alterada, você pode desenvolver uma série de doenças de ordem metabólica, inclusive de ordem mental, como a depressão. Se diz, inclusive, que o intestino é o nosso segundo sistema imunológico, né? Ou se não me engano, é o segundo sistema nervoso, alguma coisa assim. O intestino, a saúde intestinal influencia a imunidade, a saúde intestinal influencia a saúde metabólica, a saúde intestinal influencia, inclusive, a saúde mental. Então, o intestino não é apenas um órgão digestivo, um mero órgão digestivo, que é uma coisa muito importante, né? Mas também ele desempenha vários papéis no que diz respeito à saúde, principalmente saúde metabólica e saúde mental. Portanto, e não é só, e não é o intestino em si, mas a microbiota intestinal, ou seja, as populações de bactérias que habitam o intestino. Então, a microbiota intestinal está muito relacionada à saúde e bem-estar. Só que quando essa microbiota está alterada, você tem uma série de repercussões negativas para a tua saúde. Aqui eu só coloquei 3 problemas de saúde sérios que podem acontecer devido à microbiota intestinal alterada. Deixa eu só colocar o laser aqui, porque fica melhor para apontar, tá? Então, veja, quando você tem a microbiota alterada, tipo, você tem bactérias do mal mais aumentadas e bactérias do bem mais reduzidas, isso é um fator de risco importante para o desenvolvimento da obesidade, da síndrome metabólica, né, que é quando você tem obesidade, principalmente obesidade central, né, na região abdominal, resistência à insulina, alterações na pressão arterial e no colesterol e triglicerídeos. Né? E, inclusive, doença do intestino inflamável. Aqui eu coloquei só algumas doenças, né, 3 doenças, que são as mais tradicionais, mas a microbiota alterada pode induzir, inclusive, alterações na saúde mental, desencadeando aí casos de depressão. Né? Então veja, quando tua microbiota está alterada, você tem um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças de ordem metabólica e mental. Como é que tu altera a tua microbiota? Através de um estilo de vida inadequado. Quando você come alimentos industrializados, alimentos. Tem um nomezinho que vem na minha cabeça agora, toda vez eu esqueço. Não é bem industrializados, ultraprocessados, alimentos ultraprocessados, alimentos de rápido preparo, né, tipo os fast foods. Você junta esse tipo de alimentação completamente errada
com um estilo de vida sedentário, e junta aí restrição de sono. Então tudo isso pode alterar a tua microbiota, pode não, vai alterar a tua microbiota, o que pode desencadear esses problemas. Inclusive diabetes do tipo 2, não porque a microbiota alterada vai diretamente te levar a diabetes do tipo 2, mas a microbiota alterada vai te levar a obesidade, e a obesidade é um fator de risco para diabetes do tipo 2. Então, não é uma ligação direta, mas é uma ligação indireta. Alterar a tua microbiota pode comprometer seriamente a tua saúde. Por exemplo, a microbiota alterada, ela induz endotoxemia metabólica. O que é a endotoxemia metabólica? É quando você tem o lançamento de endotoxinas, particularmente lipopolissacarídeos. E isso induz uma inflamação sistêmica de baixo grau e resistência à insulina. Uma inflamação sistêmica de baixo grau é muito comum em obesos, obeso grau 1, grau 2 até grau 3, em pessoas que têm diabetes do tipo 2 e outras doenças crônicas. E a resistência à insulina é uma condição para o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. Eu costumo dizer que toda pessoa que tem diabetes do tipo 2, ela tem resistência à insulina, mas nem toda pessoa que tem resistência à insulina tem diabetes do tipo 2. A pessoa que tem resistência à insulina, ela pode evoluir para um quadro de diabetes do tipo 2 caso ela não faça nada, caso ela não faça nenhuma modificação no estilo de vida. Essa resistência à insulina por si só, sem a diabetes do tipo 2, ela geralmente acontece uns 10, 15 anos antes da instalação do quadro de diabetes do tipo 2. Então, se a pessoa não fizer nada durante esse período, não modificar o estilo de vida no sentido de melhorar a alimentação, de fazer exercício físico, de dormir melhor, se ela não modifica o estilo de vida, essa resistência à insulina vai evoluir para um quadro de diabetes do tipo 2. Então agora você tem a diabetes do tipo 2 e evidentemente a resistência à insulina. Então veja, quando você altera a microbiota, você induz endotoxemia metabólica, e essa endotoxemia metabólica leva a uma inflamação sistêmica de baixo grau e resistência à insulina. Ou seja, aumenta a chance de ter obesidade, síndrome metabólica, diabetes do tipo 2 e por aí vai. Mais uma vez, como é que tu altera a tua microbiota intestinal? Com um estilo de vida completamente inadequado, principalmente a alimentação inadequada, e aí vem juntamente com a alimentação inadequada um sedentarismo muito elevado, um comportamento sedentário muito elevado, restrição de sono. Então, o teu estilo de vida completamente deturpado, completamente alterado e inadequado, vai comprometer seriamente a tua saúde metabólica de forma direta e indireta através da modificação da tua microbiota intestinal. E qual a relação agora com o exercício físico? Quais são as informações que nós temos em relação à prática de exercício físico e saúde intestinal? Bem, esse estudo aqui, esses dois estudos, do Stack em 2019 e do grupo do Clark em 2014, eles verificaram que há uma ligação entre a aptidão física e parâmetros da microbiota intestinal associados à saúde, como uma maior diversidade e uma maior riqueza taxonômica. Então vamos lá. Esses dois caras verificaram que há uma ligação entre a aptidão física, ou seja, maiores níveis de aptidão cardiorrespiratória, maiores níveis de força muscular e uma maior diversidade de bactérias no teu intestino e uma maior riqueza taxonômica. No caso, maior quantidade de bactérias do bem, menor quantidade de bactérias do mal, o que influencia diretamente a tua saúde. A saúde intestinal como um todo e a saúde física no geral, Esse outro estudo aqui do Mika e Fleshner, em 2016, verificou que a atividade física regular promove a saúde psicológica, presta atenção, promove a saúde psicológica e metabólica através do desenvolvimento da diversidade da microbiota intestinal em crianças e adolescentes. Lembra que eu falei que a microbiota intestinal ela está relacionada também com o aparecimento de doenças de ordem mental, como a depressão? Então, quando você altera a tua microbiota, altera negativamente, isso é um fator de risco importante para o desenvolvimento de doenças mentais, como a depressão. E isso é um fator de risco para o desenvolvimento de doenças metabólicas, como a obesidade, a síndrome metabólica, inclusive a resistência à insulina, podendo evoluir para um quadro de diabetes tipo 2. Então, quando crianças e adolescentes se envolvem em atividade física regular,
você modifica positivamente a microbiota intestinal, aumentando a diversidade de bactérias ali, o que influencia diretamente a saúde psicológica, a saúde mental e a saúde metabólica. E é muito importante a gente falar em crianças, porque hoje as crianças, na maioria das vezes, estão com um estilo de vida completamente inadequado, com alimentação completamente desregulada, isso na maioria dos casos, né? Em média é assim que acontece. Então, ingerindo muitos alimentos ultraprocessados, cheios de sódio, açúcar refinado, gorduras saturadas, né, com alto comportamento sedentário, inevitavelmente esse tipo de comportamento ele vai alterar a microbiota, que vai comprometer a tua saúde mental e a saúde metabólica. Então nós estamos vendo mais casos de crianças, por exemplo, com depressão, com resistência à insulina, com casos de diabetes do tipo 2, síndrome metabólica, mais crianças obesas. Isso vem de onde? Alimentação inadequada, estilo de vida inadequado, né? Isso altera a microbiota e inevitavelmente vai alterar a tua saúde como um todo. Mas aí qual a relação entre exercício físico e microbiota? Como é que o exercício físico, seja aeróbio ou musculação, ele altera a tua microbiota intestinal? Qual o mecanismo que está envolvido nesse processo? Bem, ao que parece, o exercício físico ele altera a atividade do sistema nervoso autonômico no eixo cérebro-intestino, diminuindo a atividade do sistema nervoso simpático, aumentando do parasimpático, e isso influencia a microbiota intestinal. E o exercício físico também altera diretamente o sistema imunológico, que altera também a microbiota intestinal. Então parece que o exercício físico altera a microbiota intestinal através desses dois mecanismos, né? Modificações no sistema nervoso autonômico, modificações na atividade do sistema nervoso autonômico e no sistema imune, né? Por exemplo, esse estudo aqui, relativamente antigo não, né? Bem antigo, né? Vai fazer 30 anos ano que vem, ou melhor, 30 anos não, 40 anos ano que vem, ele pegou homens sedentários de meia idade e saudáveis, meia idade fica ali entre 40 até 59 anos de idade, e esse pesquisador, o Motianen, ele colocou esses homens de meia idade para fazer curtos períodos de exercício aeróbio contínuo moderado. Exercício aeróbio moderado, curtos períodos apenas. E ele verificou que esse exercício aeróbio de forma contínua e moderada, de forma contínua, significa ele ser feito de forma contínua, tipo 30 minutos de caminhada, 30 minutos contínuo, 30 minutos de corrida, 30 minutos contínuo, tá? Esse exercício feito em intensidade moderada e de forma contínua melhorou a captação de glicose intestinal estimulada pela insulina. É importante a gente dizer que a captação de glicose estimulada pela insulina não acontece apenas no músculo esquelético. O músculo esquelético também capta a glicose estimulada pela insulina, mas também o intestino faz isso. Então, esse exercício físico feito de forma moderada melhorou a captação de glicose intestinal estimulada pela insulina e a captação de ácidos graxos livres de jejum de uma forma mais eficiente, o que melhora inevitavelmente a tua saúde metabólica. Isso em homens de meia idade. O estudo que eu trago para vocês hoje é esse, ele foi publicado no ano 2020, né, 4 anos atrás, né, não está tão antigo não, né, 4 anos atrás, ele foi publicado na Medicine Science in Sport and Exercises, e ele é intitulado da seguinte forma. Na verdade, o título desse estudo ele já faz uma afirmação, né? Ele diz o seguinte, que o treinamento com exercício modula o perfil da microbiota intestinal e melhora a endotoxemia. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores finlandeses, espanhóis e turcos. E aí, o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles pegaram 26 sujeitos com resistência à insulina, e significa que alguns desses indivíduos eram diabéticos do tipo 2, mas tinham outros que não eram diabéticos, mas tinham resistência à insulina. E eles dividiram esses indivíduos em dois grupos. Um grupo era o grupo CIT. CIT significa treinamento intervalado de sprint. Daqui a pouco eu mostro como é que foi o protocolo desse grupo aqui, o protocolo de treinamento. E o outro grupo era o grupo do treinamento contínuo de intensidade moderada. Eles fizeram esses treinamentos 3 vezes por semana, durante 2 semanas de intervenção, apenas 2 semanas de intervenção, 15 dias. Ou seja, no final das contas, isso deu 6 sessões de treinamento apenas. E aí, vamos lá, como é que foi o protocolo de treinamento? O protocolo de treinamento do CIT, do treinamento intervalado de sprint, consiste em fazer 4 a 6 séries de 30 segundos na maior velocidade possível na bicicleta ergométrica,
com 4 minutos de intervalo. 4 minutos de intervalo passivo, os caras pararam de pedalar. À primeira vista, você pode olhar esse protocolo de treinamento e dizer assim, é fácil, muito fácil. Não é fácil não, tem gente que chega a vomitar num protocolo desse, né? Ele é muito intenso. São 30 segundos na maior velocidade possível, você descansa 4 minutos. E outro, foram 4 a 6 séries, significa o seguinte, eles começaram fazendo 4 séries, na medida que os dias foram passando, eles foram aumentando para 5 até chegar em 6. E o outro grupo, que era o grupo contínuo de intensidade moderada, eles fizeram 40 a 60 minutos com uma intensidade de 60% do VO2 de pico na bike. Ou seja, pedalaram numa intensidade moderada, começando com 40 minutos, na medida que as sessões de treinamento foram passando, foram aumentando para 50 minutos, né, até 60 minutos, até 1 hora de treinamento. Essas sessões foram progressivas, né, já falei, né, foram progressivas, aumentando o número de séries de tiros e a duração da sessão, ou seja, foram aumentando a duração do treinamento, tanto no grupo CIT quanto no grupo de intensidade moderada. Aqui você observa exatamente como foi montado o estudo. Então, eles fizeram a captação dos indivíduos, né, fizeram captação, mas eu queria falar outra palavra. Escolheram os indivíduos, né, fizeram a seleção dos indivíduos lá, submeteram esses indivíduos a algumas avaliações iniciais, né, no dia 1, no dia 2, no dia 3, fizeram a randomização, ou seja, esse indivíduo vai para tal grupo, esse outro indivíduo vai para esse grupo aqui, e aí eles fizeram os treinamentos durante 2 semanas, um grupo fez o CIT, outro grupo fez contínuo de intensidade moderada, durante 2 semanas, 3 vezes por semana, e aí depois de 2 semanas, repetiu-se as medidas que foram feitas no início do estudo, né? Uma das medidas foram feitas 48 horas depois da última sessão de treinamento, outras medidas foram feitas 72 horas depois e outras 96 horas depois da última sessão de treinamento. E aí, quais foram os resultados? Bem, vamos começando a analisar aqui composição corporal. Aqui a gente observa a gordura corporal, percentual de gordura. Observe que o grupo CIT, ou seja, o grupo do treinamento intervalado de sprint, ou seja, o grupo que treinou em alta intensidade, eles reduziram a gordura de 32,6 para 31,6, ou melhor, reduziram a gordura, não, reduziram o percentual de gordura. E o grupo do contínuo moderado reduziu de 30,5 para 29,7, ou seja, houve reduções, que não foram reduções significativas, até porque foram só 15 dias, né? Mas foram reduções semelhantes. Observe que aqui eu não estou falando especificamente da gordura, mas do percentual de gordura. O que é que isso significa? Houve redução, né? Essa redução pode ter sido porque reduziu realmente a gordura, ou pode ter sido porque a massa magra aumentou e a gordura conservou. Então, no final das contas, o percentual de gordura se reduziu-se, né? Aqui você observa, tanto que quando você vai ver a massa gorda, né, não teve tanta redução não, né? Então foi muito mais um aumento de massa magra que teve aqui, por isso que esse percentual de gordura reduziu, tá? Mas vamos para o que interessa, que é a saúde intestinal. Aqui você observa o VO2 de pico, que diz respeito à tua capacidade cardiorrespiratória. E observe que o grupo CIT aumentou de 27,1 para 28,7, enquanto o grupo contínuo de intensidade moderada não aumentou nada, ou seja, o aumento na capacidade cardiorrespiratória aconteceu apenas no grupo que treinou em alta intensidade. Isso até era esperado, né? Quando a gente vai ver os níveis de insulina de jejum, houve redução no grupo CIT e houve redução no grupo contínuo moderado, e essas reduções foram semelhantes, né? Aqui no grupo CIT reduziu de 11,9 para 10,7 e o grupo contínuo moderado reduziu de 8,9 para 9,7. Isso é muito importante no que diz respeito à saúde metabólica, tá? Aqui você vê a sensibilidade à insulina no corpo todo, que foi aumentada apenas no grupo de alta intensidade, no grupo CIT. Eles aumentaram aqui de 22,4 para 26,8. Né? Enquanto o grupo do contínuo moderado não reduziu. A sensibilidade à insulina não aconteceu para o grupo contínuo moderado. Isso não significa que o grupo que treinou com a intensidade contínua, com a intensidade moderada e de forma contínua, isso não significa que esse tipo de treinamento não serve, não é eficiente para aumentar a sensibilidade à insulina. Pode significar que apenas a duração do estudo foi muito curta, foram apenas 15 dias. Pode ser que para se verificar alterações na sensibilidade à insulina para o grupo contínuo moderado, precisasse aí de mais tempo, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Para o grupo de alta intensidade, não, isso aconteceu em apenas 15 dias. 15 dias foi o suficiente para você ver uma alteração
importante na sensibilidade à insulina do corpo todo. E aqui você observa a hemoglobina glicada, que é um marcador de controle glicêmico, que houve reduções aqui nos dois grupos, né? O grupo do CIT, o grupo da alta intensidade, reduzido de 39,8 para 37,5, isso é muito importante, e o grupo contínuo moderado reduziu de 38,6 para 37. Isso é muito importante quando nós pensamos em controle glicêmico, principalmente para indivíduos que têm resistência à insulina. Alguns com pré-diabetes, outros com diabetes tipo 2, outros sem diabetes nem pré-diabetes, mas com resistência à insulina, podendo evoluir para diabetes do tipo 2. Aqui você tem 3 marcadores inflamatórios. O TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral alfa, e a proteína C reativa. Esse LBP, eu terminei esquecendo o significado do LBP, mas é um marcador inflamatório também. Observe que houve reduções nesses marcadores inflamatórios, principalmente no grupo de alta intensidade. Para o grupo de alta intensidade, que foi o treinamento intervalado de sprint, houve reduções importantes aqui no fator de necrose tumoral alfa, na proteína C reativa e no LBP. Para o contínuo moderado, ou melhor, desculpa, confundi aqui, esquece a informação que eu dei para vocês. Houve reduções nos marcadores inflamatórios, principalmente para o grupo contínuo de intensidade moderada. Retiro o que eu disse antes, tá? Essas reduções foram mais significativas, principalmente para o contínuo de intensidade moderada. Então você vê aqui o fator de necrose tumoral alfa, houve reduções. Proteína C reativa, houve reduções. Proteína C reativa é uma citocina pró-inflamatória que é secretada, é produzida e secretada pelo teu fígado em algumas situações. Ou quando você está com a infecção, tipo viral ou bacteriana, a bacteriana você tem um maior aumento da proteína C reativa, ou quando você está com uma condição inflamada, tipo na obesidade, na diabetes do tipo 2 e em outras doenças crônicas. Né? Inclusive o envelhecimento também causa isso, tá? Então, reduzir os níveis de proteína C reativa é muito importante porque você diminui a chance do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, metabólicas e câncer, tá? Então, houve reduções aqui principalmente para o grupo de intensidade moderada, né? Enquanto o CIT, o treinamento intervalado de sprint, reduziu apenas o fator de necrose tumoral alfa, a proteína C reativa praticamente se manteve e o LBP praticamente se manteve. Então, ao que parece, o treinamento contínuo de intensidade moderada foi mais eficaz para a redução de marcadores inflamatórios nesses homens que tinham resistência à insulina. Aqui a gente observa a razão Firmicutes bacteroidetes. Eu vou de uma forma didática dizer para vocês assim, porque fica mais fácil para entender, né? As Firmicutes são bactérias, entre aspas, do mal. Tá? Aumentar os níveis de Firmicutes no intestino não é legal. O Filobacteroidetes, as bacteroidetes são bactérias do bem. Aumentar as bacteroidetes é legal, é interessante para a saúde. Aqui nós temos o gênero Blautia. A Blautia é uma bactéria do mal, é importante reduzir. E as bactérias do gênero Clostridium são bactérias do mal, é importante reduzir também. Então fica claro assim, né? Fica mais fácil assim de entender, né? Observe que aqui nós temos a razão Firmicutes bacteroidetes e ela foi reduzida principalmente no grupo CIT, no grupo treinamento intervalado de alta intensidade, o grupo que treinou em alta intensidade, enquanto o grupo moderado de intensidade praticamente não modificou. O Phylum Bacteroidetes, que são bactérias do bem, aumentou principalmente para o grupo de intensidade alta. Enquanto o grupo de intensidade moderada até aumentou, mas aumentou pouco. O gênero Blautia reduziu principalmente aqui para o grupo da intensidade alta, né? O grupo da intensidade moderada também reduziu, mas o grupo da intensidade alta reduziu mais. E aqui você observa, deixa eu ver aqui, o gênero Clostridium. E aí você viu uma redução semelhante aqui para os dois grupos, tanto o grupo CIT, o grupo de alta intensidade, quanto o grupo de moderada intensidade. Então você observa que o exercício físico, principalmente o de alta intensidade, foi eficaz, foi efetivo em modificar a microbiota intestinal, reduzindo a relação Firmicutes-bacteroidetes, aumentando as bacteroidetes, reduzindo o gênero Blautia
né? E o gênero Clostridium aconteceu principalmente, tanto para o pessoal que treinou em alta intensidade quanto para o pessoal que treinou com intensidade moderada, né? A intensidade moderada reduziu aí principalmente Clostridium e Blautia, tá? O resto foi a alta intensidade foi mais efetiva. Aqui você observa a captação de glicose em diferentes regiões do intestino. Então aqui você tem o intestino, a porção do duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado, o jejum, que é a parte mais do meio ali do intestino, e aqui o cólon, que é o intestino grosso. Então observe que na parte do duodeno, na porção do duodeno, houve aumento na captação de glicose intestinal para os dois grupos, tanto quem treinou em alta intensidade quanto para quem treinou em intensidade moderada. O jejum, houve aumentos na captação de glicose, principalmente para quem treinou em alta intensidade. Moderada intensidade houve até uma redução, mas foi uma redução muito pequena. Não foi nem estatisticamente significativa, nem foi clinicamente relevante. E houve aumentos na captação de glicose no intestino grosso, né? Tanto para o grupo CIT quanto para o grupo que treinou em intensidade moderada. Aqui você vê a captação de ácidos graxos livres e ficou meio confuso porque, dependendo da região do intestino e dependendo do grupo, houve aumentos ou diminuições. Por exemplo, quando a gente considera o duodeno, porção inicial do intestino, o grupo CIT aumentou a captação de ácidos graxos, mas o grupo moderado de intensidade reduziu. Embora não foi um aumento significativo e nem foi uma redução significativa. Quando a gente vai considerar o jejum, a parte do meio ali do intestino, houve aumento para o grupo CIT, mas houve uma redução importante para o grupo moderado de intensidade. Isso aqui eu não sei explicar por que aconteceu isso aqui não, tá? E no colo, ou seja, no intestino grosso, houve aumentos para os dois grupos, mas esses aumentos foram muito pequenos, nem estatisticamente significativos, nem clinicamente relevantes. E aqui a gente observa uma correlação entre a captação de glicose intestinal estimulada pela insulina e modificações em algumas bactérias. Então, quando a gente vai falar das firmicutes, observe que houve uma correlação entre aumento na captação de glicose intestinal estimulada pela insulina e diminuição na quantidade de firmicutes, ou seja, quanto mais o meu intestino capta glicose estimulada pela insulina, maior a queda na quantidade de firmicutes. A mesma coisa a gente pode falar para o gênero Blautia. Quanto maior a captação de glicose intestinal estimulada pela insulina, maior a redução das bactérias do gênero Blautia. E aconteceu coisa parecida para as bacteroidetes, né, que são as bactérias do bem. Quanto maior a quantidade, é porque minha imagem está bem em cima do gráfico, né, praticamente. Pegou metade do gráfico aí. Quanto maior a captação de glicose intestinal estimulada pela insulina, maior a quantidade aqui de bacteroidetes, né? E essa captação de glicose intestinal estimulada pela insulina, ela é aumentada, principalmente quando você faz exercício físico, o que também promove modificações benéficas aí na microbiota intestinal, né? Então, o exercício físico tanto aumenta a captação de glicose intestinal estimulada pela insulina, como modifica positivamente a microbiota intestinal. Esse estudo conclui basicamente 3 coisas. A primeira é que ele sugere que o treinamento com exercícios de curto prazo aqui apenas 15 dias, tanto o treinamento intervalado de alta intensidade, né, que é um treino de alta intensidade, quanto o treinamento com intensidade moderada, melhora a microbiota intestinal nos níveis de filo e gênero. Então, aumenta a bacteroidetes, diminui firmicutes, diminui Blautia, diminui Clostridium. Ambos os modelos de treinamento, tanto o CIT quanto o moderado de intensidade, induzem alterações principalmente nas principais bactérias que habitam o intestino e reduziram os marcadores de endotoxemia específicos do corpo inteiro e da microbiota intestinal. E houve diferenças na microbiota intestinal após o CIT e o contínuo moderado. Mas no final das contas, a gente pode dizer aqui que o exercício físico, tanto o contínuo moderado quanto o de alta intensidade, modifica positivamente a tua microbiota intestinal, aumenta a captação de glicose intestinal estimulada pela insulina, reduz marcadores inflamatórios, aumenta a capacidade cardiorrespiratória,
diminui gordura corporal, enfim, diminui insulina, diminui hemoglobina glicada, ou seja, tu modifica positivamente a tua saúde metabólica e a tua saúde intestinal, né? Eita, tá sumindo umas ideias na minha cabeça. A tua saúde metabólica e a tua saúde intestinal, né? Porque você tem modificações ali importantes na microbiota intestinal, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.